Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho nesta terça-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Nós começamos ontem a ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas na liturgia desse Tempo Comum. Eu já disse ontem que o tempo comum é o tempo em que a gente contempla Jesus como catequista, que a gente contempla Jesus como missionário, que a gente contempla Jesus como pregador da palavra, como anunciador do reino de Deus. Então, por isso, o Evangelho de Lucas, que iniciou ontem, não levou em consideração começar falando do nascimento de Jesus, etc., porque nós acompanhamos Jesus nesse período em sua vida pública. E nós que já fomos iniciados no mistério da Páscoa de Jesus, encontramos, portanto, na ação cotidiana de Jesus, o nosso modo também de viver. Nós vamos acompanhando Jesus e contemplando Jesus para conformar conscientemente o nosso ser a partir dele. Porque com o nosso batismo, o Pai já nos conformou ao seu Filho, já derramou em nós, digamos assim, já descarregou em nós o aplicativo do seguimento a Jesus. Porém, a gente faz esse seguimento com consciência. Então, é a leitura do Evangelho, a celebração da liturgia, quem vai dando consciência a gente de quem é que a gente está seguindo, do que é que já se passou dentro de nós. Numa linguagem que as pessoas gostam de usar hoje, é uma espécie de tomada de posse, não é, de uma realidade que já existe espiritualmente na gente, que o Espírito Santo já fez em nós. Então é bom salientar isso. Eu ontem fiz toda uma palavra introdutória sobre o Evangelho de Lucas, quem é ele, etc. Se você não acompanhou isso, assista o vídeo de ontem, assista e curta, como depois curta esse vídeo que você está assistindo agora, porque isso vai ajudando outras pessoas a também tomando consciência de que pode ser algo que lhes ajude, não é? Porque essa é a linguagem desses benditos algoritmos com os quais lidamos, é a forma de linguagem nesse mundo da internet, dos aplicativos sociais. Portanto, agora nós vamos continuar a nossa escuta do Evangelho segundo Lucas. Nós já sabemos que esse Evangelho é destinado a uma pessoa que tem o nome de Teófilo, e Teófilo é uma palavra que significa amigo de Deus. Olha só, no mundo antigo, o mundo do qual Lucas vinha, o grande ideal de todas as pessoas que estudavam era eles se tornarem filósofos, ou seja, amigos da sabedoria. Lucas aqui faz uma proposta, não é da gente fazer filosofia, mas da gente fazer teologia, sendo um amigo de Deus. Theos é Deus, não é? Philo significa amizade, então o Teófilo é aquele que se torna amigo de Deus. Portanto, o nosso ideal como seguidores do caminho que Jesus veio nos revelar é que a gente se torne amigo de Deus. Ora, por detrás da palavra amigo, não é, tá o verbo phileo, que em grego significa uma forma de amizade, ou seja, uma forma de amor. Portanto, o seguimento a Jesus não é uma questão de teoria, não é questão de um conhecimento. Como para os antigos também, a própria sabedoria não era uma coisa de entrar na cabeça, era desenvolver um amor, desenvolver um afeto, uma relação. Portanto, o conhecimento que a gente faz de Jesus não é conhecimento teórico, não é para no fim tirar uma nota 10. Hoje estamos encerrando o mês de agosto, e o domingo passado foi o domingo que celebramos o dia do catequista, e algumas catequistas de um encontro que nós fizemos no domingo passado, ela estava lembrando como quando ela ainda era pequena, diz que até prova não é, fazia na catequese, não é, para quem, se a pessoa acertou, se deu as respostas certas ou não deu. Que tem que haver conhecimento intelectual, tem, mas não é a coisa preponderante. A questão é de você se tornar um amigo do Senhor, um amigo de Deus. E a gente se torna amigo de Deus não porque a gente queira fazer crescer essa amizade em relação a Deus, porque Ele se tornou nosso amigo primeiro. Ele deu o passo na nossa direção. E é interessante porque agora esse texto de hoje vai nos fazer entrar nesse dinamismo do conhecimento, não conhecimento, do saber e do não saber. Qual é o tipo de saber? Não é porque os demônios também, eles sabiam quem era Jesus.
capazes de intuir, perceber quem era Jesus de longe. Eles sabem, não precisam estudar para isso, né? Enxergam com profundidade quem era Jesus. Bom, vamos ao texto. Lucas, no capítulo 4, versículos de 31 a 37. Diz que Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. É uma coisa interessante notar que Jesus é filho da sua cultura, é filho do seu tempo, e no tempo de Jesus, já bem antes, depois quando eles voltam da experiência do exílio, o povo de Israel começa porque o templo estava destruído quando eles voltaram do exílio, e eles começam então a valorizar certos encontros, certas reuniões, valorizando a escuta da palavra, e sobretudo no dia de sábado, essa reunião semanal. Eles faziam uma assembleia, faziam uma reunião. E decalcando com a língua grega, essa assembleia se chamava de sinagoga. A palavra sinagoga significa reunião, o lugar onde, não o lugar, mas a reunião em si mesma. Veja só, a gente fala na nossa língua, a gente fala de Assembleia Legislativa. Para onde você está indo? Estou indo para a Assembleia Legislativa. Mas o que é Assembleia? Assembleia significa reunião. A Assembleia Legislativa é a reunião dos deputados. Mas aquele lugar onde a Assembleia se reúne, onde a Assembleia acontece, o prédio também leva o nome. E a gente chama de Assembleia aquele lugar, quando na verdade a Assembleia é a reunião de todas aquelas pessoas. Assim também acontecia com a sinagoga. A sinagoga significa reunião. Mas o prédio, a casa onde a reunião acontecia, passou a ser chamada também de sinagoga. O mesmo aconteceu conosco, porque da língua grega a palavra eclesia significa assembleia, reunião. Então os cristãos nos reuníamos até hoje em assembleia litúrgica para a escuta da palavra de Deus. E o lugar onde a gente faz a assembleia da gente, onde a gente é reunido, convocado por Deus, nós chamamos também de igreja. Mas na verdade a palavra igreja significa a reunião que a gente faz em volta da palavra de Deus. Então esse dado, Jesus participava da vida cultural e cultural do seu povo. Então ele ia para a sinagoga dia de sábado, respeitando aquilo que dizia a lei. Agora aqui diz uma coisa interessante. Aí na sinagoga ele ensinava. Aqui a gente descobre uma coisa que é muito interessante da participação de Jesus. Jesus não participava das assembleias passivamente. Ele participava da assembleia ativamente. E você? Como é que você participa das assembleias, das missas, das celebrações em sua comunidade? De forma ativa ou de forma passiva? É claro que participar de forma ativa significa ajudar naquelas coisas da celebração. Pode ser cantando, pode ser fazendo uma prece, pode ser fazendo uma leitura, pode ser preparando o ambiente, pode ser participando da equipe da acolhida, alguma forma. Porém, se todos quiserem fazer alguma coisa durante uma celebração, não é que todos vão conseguir fazer, não é? Agora, tem coisas que todos conseguimos fazer, todos podemos cantar juntos, todos podemos prestar atenção nas orações, na pregação, e isso é já a sua forma de ser ativo, não é? Quando a gente senta, quando a gente levanta, quando a gente ajoelha. Ao lado de participar ativamente, a gente pode juntar um outro advérbio, que seria participar conscientemente. E essa era a forma como Jesus participava, tomando consciência, sabendo o que era que ele estava fazendo. E você também faz assim quando participa das celebrações da sua comunidade, das assembleias litúrgicas, de modo ativo e consciente? Porque a participação ativa e a participação consciente nos leva a uma outra coisa: a participação frutuosa. Vai ter frutos na sua vida, a sua participação. Muito bem, Jesus participava das celebrações, ele ensinava naquelas assembleias. E as pessoas, como era que elas ficavam? Admiradas com Jesus. Nós já vimos ontem em Nazaré que as pessoas também ficaram admiradas com Jesus. Eu já disse a você que a palavra admirar, significa junto, né? Poder se aproximar, ficar perto. E
A palavra mirar significa olhar, olhar em profundidade. Ficar admirado com alguma coisa é ficar olhando com muita atenção, com muita atenção. Então, nós também somos chamados a olhar para Jesus com muita atenção, a dar atenção àquilo que ele faz, ver como é que ele está fazendo a coisa, para a gente também aprender com ele. A admiração não significava simplesmente o espanto. Mas agora eu volto para uma coisa que é da cultura de Lucas. Eu disse que Lucas vem dessa cultura da filosofia. E tinha um filósofo no mundo grego, né? Tem que depois de Sócrates, tem os filósofos, a filosofia na Grécia muda muito a partir de um filósofo chamado Sócrates. Tem aqueles que eram chamados pré-socráticos e depois de Sócrates em diante. Teve Sócrates e um discípulo dele chamado Platão. Sócrates não escreveu nada, Platão, seu discípulo, foi que escreveu a coisa, e Platão teve um discípulo chamado de Aristóteles. E esse discípulo de Platão, Aristóteles, ele dizia que o início da filosofia é a admiração. É quando você começa a admirar as coisas, quando as coisas começam a causar espanto para você. É quando você se apaixona pelas coisas. Não olha assim, sem gosto, sem sabor, como se nada tivesse acontecendo. A capacidade de se espantar, isso gera a filosofia. Ser amigo de Deus também começa com a admiração? Pode ser que sim, começa também com admirar, mas não basta ficar admirado, é preciso dar um passo subsequente para uma relação com o Senhor, olhar em profundidade. Mas a palavra admirar, dentro dela tem uma palavra que é gerada daí, que é, por exemplo, a palavra milagre, miraculum em latim. Então, quando você é uma pessoa que de verdade se admira das coisas, você começa a observar as coisas em volta de você como se fossem verdadeiros milagres. Presta atenção a tudo que está acontecendo, o nascer do sol ou o pôr do sol, tudo isso a gente enxerga como uma questão que é miraculosa. E quando a gente olha tudo isso como algo miraculoso, o que é que a gente diz? Isso não vem de mim mesmo, tem alguém que é maior do que eu. E então o homem sai da contemplação das coisas como milagres para cantar as maravilhas daquele que opera no mundo, daquele que está agindo. Então nos leva a uma atitude de louvor, da admiração. A gente passa para a exclamação, para cantar, louvar e bendizer aquele que é o Senhor e o autor de todas as coisas. Mas com que era que eles ficavam admirados? Diz aqui, porque Jesus falava com autoridade. Eu gostaria de talvez olhar direitinho, porque se a gente for olhar o texto grego do jeito que tá escrito, diz assim, eles ficavam admirados porque havia autoridade na sua palavra. Porque existia autoridade na sua palavra. Eu faço questão de evidenciar esse termo, palavra, porque o Evangelho de Lucas é o Evangelho que depois ele tem toda uma importância desse termo, palavra. Olha que quando o anjo Gabriel chega para Maria e conta tudo o que aconteceu, ela diz, faça-se em mim segundo a tua palavra. E depois a gente vai ver, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, que tem todo um caminho da palavra que sai de Jerusalém e chega até Roma. Então esse termo palavra seria bom que a gente não perdesse na tradução, como aqui nessa nossa tradução é o caso, né? É certo que a palavra fala, não é? Recorre também a essa raiz de palavra, porque aqui o verbo falar em grego tem um verbo para falar que é o verbo femi, que depois a gente vai voltar a ele de novo, né? Quer dizer, falar, e que, por exemplo, a gente tem na língua portuguesa, né? Quando a gente diz assim, ele encerrou a sua vida aqui na terra, para dizer morreu. Como morreu, a gente acha que é um termo muito pesado, eles encerrou a sua vida aqui na Terra. A gente chama isso na língua de portuguesa de eufemismo. Olha aí a palavra femi, desse verbo, do verbo femi, de falar. Falar é uma palavra bonita, uma palavra adocicada. Eu, em grego, significa bom. Eucaristia, uma boa ação de graças, reconhecer a graça, a bondade que está nas coisas. Então recuperemos aí o eco desse termo aqui. Eles ficaram admirados
porque a palavra de Jesus era com autoridade. Interessante notar o que é falar com autoridade. Existe o argumento de autoridade, que é quando você fala, sempre dizendo, como disse fulano, como disse Beltrano, como disse Cicrano, argumento de autoridade. E você quer que o outro escute você, porque se ele está citando tanta gente assim, ele é muito estudado, ele sabe muita coisa. Jesus não fazia isso. Ele tinha autoridade nele mesmo. A palavra grega fala de exousia, quer dizer, ele tem a substância daquilo que ele fala dentro dele mesmo. A substância do que ele fala, isso significa autoridade, exousia, de dentro da substância. O que ele fala não era algo que tinha entrado pelos ouvidos dele, porque alguém disse ou deixou de dizer. Partia da sua substância. Então Jesus tem um ensinamento que provém dele mesmo. Porém, a palavra autoridade, na nossa língua portuguesa, ele vem, eu sempre costumo dizer isso, vem desse verbo augere, que significa crescer, aumentar. Portanto, a autoridade significa poder ajudar o outro a crescer. Quem é autoridade se torna um autor, porque ele cresce a partir de cresce a partir de si mesmo, faz crescer a partir de si mesmo. E a minha autoridade em relação aos outros é por isso, porque aquilo que eu tenho dentro de mim, eu posso transmitir para o outro, para ajudar o outro a crescer, não para impedir que o outro cresça, usando a minha autoridade para abafar, por exemplo. Fulano tem autoridade, quando ele fala todo mundo cala. Não, fulano tem autoridade porque ele consegue ouvir o outro e pode mostrar até o outro que ele está errado naquilo que ele diz, ou então aplaudir por aquilo que ele está dizendo. E Jesus sabia fazer essas duas coisas. Então Jesus falava com autoridade. Aí diz que na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritava. Olha o que é que o demônio grita. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Aqui para mim tem um dado interessante, que é que o demônio reconhece Jesus como Nazareno, ou seja, reconhece o mistério da encarnação de Jesus, que Jesus entrou no mundo, que Jesus entrou na história, se fez um de nós, é um Nazareno, é alguém que vem daquele lugar, embora Nazareno fosse o lugar do seu nascimento, mas do seu crescimento, e aquele lugar onde ele cresceu, ele carregou consigo para o resto da sua vida. Você costuma se esquecer do lugar onde você cresceu? Nazaré não tinha boa fama, não, mas Jesus cresceu ali e não tinha vergonha daquele lugar onde ele tinha crescido. Às vezes a gente cresce na vida da gente assim, em lugares que não são os mais belos, em lugares que recordam também sofrimento e até lugar mal visto. Nunca esqueça o lugar do seu crescimento. Às vezes a gente pode crescer através de uma queda, a gente pode crescer através de um tropeço. Não se esquecer disso. Revisitar o lugar do nosso crescimento e fazer nascer até um santo orgulho por causa disso. Mas os demônios, quando gritam isso, porque conhecem, sabem quem é Jesus, ele diz, tu viestes aqui para nos destruir. O demônio sabe o que foi que Jesus veio fazer. Jesus ontem disse, eu fui ungido para libertar. Então Jesus veio justamente isso, para destruir a força do demônio, a força do mal, o poder das trevas. E aí ele grita também, eu sei quem tu és o Santo de Deus. Olha, o demônio está fazendo aqui uma profissão de fé. Ele está dizendo que sabe quem é Jesus. Ele é perfeito na doutrina, reconhece a encarnação de Jesus, reconhece a sua procedência divina. Minha amiga, meu amigo, até o diabo sabe muita teologia. Agora, se tornar amigo de Deus, ele não se tornou. Tinha conhecimento teológico, mas não tinha se tornado um teófilo, um amigo de Deus. Quem é o amigo? O amigo é aquele que ama. E o demônio não ama a Deus. Ele conhece, ele sabe quem é, tem todo o conhecimento, mas não tem amor. O verdadeiro amor por Jesus, o verdadeiro amor por Deus, nos diz São João que o amor joga fora todo o temor, joga fora o medo. Ele estava com medo da presença de Jesus, porque sabia quem era Jesus. Mas se nós temos conhecimento de quem é Jesus, nós sabemos que o Pai mandou seu Filho ao mundo para nos salvar e não temos medo da sua presença na nossa vida. Aí eles perguntaram, o que era que Jesus queria deles, que sabia quem era que ele é, e Jesus fez o quê?
mandou que eles calassem a boca. Eu dou muita risada quando eu vejo por aí afora certas pessoas que dizem que são de igreja A, B, C, D, F, aí aparece gente lá na igreja, eles dizem que são pessoas que estão endemoniadas. Aí o dirigente daquele encontro pega o microfone e começa a fazer entrevista ao demônio. Que negócio mais sem sentido. Jesus não deu palavra ao demônio, não deu voz ao demônio. Ele estava dizendo coisa certa, ele estava dizendo coisa acertada, estava dizendo a verdade, mas Jesus mandou que ele calasse a boca. Sabe por quê? É verdade o que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas se a verdade fica na mão do demônio, fica na boca do demônio, desconfie. Porque se ele usa a verdade, é para manipular a verdade e para manipular você e eu. Por isso que Jesus manda logo: cala a boca. Cala a boca, não quero aqui ouvir a sua palavra. Jesus não precisa da propaganda do demônio. Ora, se você anda indo em algum lugar onde andam fazendo entrevista ao demônio, isso não cheira bem, porque não tem o estilo de Jesus, porque não tem o modo de Jesus fazer. Jesus deixava o demônio em silêncio. Jesus quer ouvir a fé pequena da gente, mesmo que a gente tropece, mesmo que a gente caia, mesmo que a gente erre, que a gente se levante. Porque o pecador arrependido ama. Quem muito é perdoado, ama muito. Então o problema não é esse de fazer esse conhecimento e estardalhaço aí que o demônio estava fazendo. Mas aprendam essa regra. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez nenhum mal. O espanto se apossou de todos eles ali na sinagoga, não é? E comentavam entre si: que palavra é essa? Olha aqui que eu disse da importância desse termo palavra aparecer no texto. Não apareceu lá em cima, mas aqui embaixo de novo na nossa tradução aparece: que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. Amanhã começa o mês da Bíblia. Amanhã começa esse mês que a gente dedica à palavra de Deus. É certo que a palavra de Deus está na Bíblia, mas a Bíblia não esgota a palavra de Deus. O céu e a terra estão cheios da tua glória, ou seja, cheios dessa manifestação da palavra de Deus. A palavra de Deus se manifesta de muitas outras formas e é preciso que nós a acolhamos. A palavra de Deus está na Bíblia, a palavra de Deus está na natureza, porque Deus criou tudo por meio da sua palavra, portanto a natureza é uma forma que Deus tem de se mostrar e de se revelar para nós. O nosso Deus é aquele Deus que entrou na história e na história humana tem uma palavra para nos dizer, por isso a palavra é sempre atualizada. Jesus ontem atualizou na sinagoga de Nazaré: hoje se cumpriu esta palavra. Então a gente deve continuar nesse nosso percurso de escuta e de resposta à vocação que Deus faz de cada um de nós nesse mês da Bíblia. E no Brasil são já 50 anos, esse ano nós estamos comemorando que o mês de setembro começou a ser celebrado como o mês da Bíblia. Era São Gregório Magno que dizia que é necessário conhecer o coração de Deus a partir da palavra de Deus. Conhecer a profundidade de Deus, a essência de Deus, através dessa sua palavra que nós vamos escutando. Essa palavra que Jesus veio e proclamou. E depois que eles fizeram aquele comentário, né, que os espíritos saíam por meio da palavra de Jesus, o texto diz: e a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares da redondeza. Essa palavra fama vem desse mesmo verbo femi, que eu falei antes, né, que deu a palavra eufemismo, eufemia na língua portuguesa, deu também a palavra fama. Então a fala de Jesus ganhou fama. Mas Jesus é aquele que não se importa com a fama, ele não quer ser famoso, ele não quer esse conhecimento que vem através desses instrumentos que podem ser escusos. A fama de Jesus acompanha a sua palavra, a sua fala. A fala e a fama de Jesus vão se espalhando. O que Jesus quer justamente é isso, é espalhar a palavra. E esse espalhar da palavra começou com a pregação dele e continua hoje comigo e você que estamos escutando essa sua palavra agora. Quero desejar, minha amiga, meu amigo, que o dia de hoje seja um dia de escuta à palavra de Jesus, de crescermos na relação com ele, na amizade com ele. E para isso, peçamos a bênção de Deus. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça
para sempre. Eu quero saudar as pessoas que estão aqui presentes nessa nossa transmissão. Vamos ver aqui quem é que são elas. Vamos começar de alto de quem foi chegando aqui já no início. Deixa eu voltar aqui, parece que sai mais fácil assim. Então, um abraço ao Padre Ednei Carneiro, aí na Diocese de Porto Nacional, a Genilza Lisboa, a Bia Cláudia, Jaci Félix, Vani Brito, Leo Passos. Boas férias, Leo Passos, começa hoje, né? A Josimário, a Márcia Silva, Leila Cirqueira, Dayara Souza, Padre Juarez, um abraço, a Lelian Cerqueira, Mari Caldas, Meg Neiva. Meg, um abraço para você, não sei se você está na Mombaça, se tiver, um beijo, um abraço a todo mundo aí da Mombaça. Meg era muito pequenininha quando eu fui ser padre lá em Conceição do Almeida, e fizemos uma preparação para a festa de São Francisco, né? A gente foi fazer, São Francisco foi o inventor do presépio, então nós fomos arrumar barro e começamos a modelar o nosso presépio. E Meg, eu devo dizer uma coisa, uma vez Meg, mas as outras meninas da comunidade chegaram para me fazer queixa dos adultos da comunidade, porque não davam espaço para elas na comunidade. A gente falou de Jesus, né? De participação ativa, e Meg, uma dessas que já adolescentezinha, muito pequenininha, não era nem adolescente, era pirralha, ela, o irmão e os primos, aqueles meninos todos ali, queriam pedir espaço na comunidade para participar. Como eu me alegro com isso. Depois eu tive que chamar a Angélica, a Nenenga e a Anatólia, os outros da comunidade, para dizer, vamos dar espaço para essas meninas, para esses meninos. E aí começaram a fazer as orações na celebração. A gente fazia missa campal pelas ruas de São Francisco da Mombaça, não é, com uma caixa de som lá e rezando, e essas meninas e esses meninos começaram a ser ativos na comunidade. Dá alegria ao coração ver sobre tudo e saber que essas sementes do Evangelho vão ficando na vida da gente. Um abraço para Fernanda Mendes, para Alane Nascimento, o Dr. Cláudio Queiroz, para Ana Luísa Caldas, para Lilia Davi, para Núbia Passos, Daniela Fraga Lima, Jaci Félix, Ivone Souza, Rose Santos, Ana Grapiúna, para a Melinha, aí Santo Antônio de Jesus, abraça a Melinha, para Ivone, tá aqui, Ivana Cone, um abraço, Ivana. TV Eucaristia acompanhando a live de hoje, muito obrigado. Agradeço ao pessoal do TV Eucaristia, né, com quem a gente estabeleceu uma parceria, e ele vai, alguns resumozinhos da mensagem do Evangelho eles vão soltando hoje. Ele já soltou uma que tinha aí preparada e vamos continuar mandando material. PH Guerreiro, um abraço para você, bom dia. Um abraço para Roberta Manjujuba, para Cia Sérgio, para quem mais? Maria Eureni aí, que estão se preparando para a festa de Nossa Senhora das Dores, aí na diocese, não é Croatá, acho que eu me esqueci agora o nome da nossa da diocese lá no Ceará, daqui a pouco me chega. Um abraço para Gil Roger, para Darcy Sampaio, para Nilda Andrade, Odaleia, para Ricardo Renmirk, um abraço para você, para Fafá Moreira, Everildo Menezes, a nossa Natal, Ainanda Rebouças, escritora de história, Patrícia Schneider, Maria Cerqueira, Leudes Martins, em Santos, um abraço para você, um abraço para Maria Cerqueira, assim as nossas orações, Roberta Espinosa, Rosa Santos, Elisa Silva, um abraço, Elisa, para você, conterrânea e amiga querida. Um abraço para Geralda Lima, Deus abençoe também a Solange Reinhardt, a Roberta Jubi, Lourdes Reis, Ítala Barreto, um abraço para você. Um abraço para quem mais? Deixa eu ver aqui chegando, Lula Ordeiro aí em Cruz das Almas, um abraço também para Marúcia dos Santos. Eu penso que falei com todo mundo que estava aqui. Fernanda, a memória tem hora que falha, viu? Tu sabes. Rose Santos pedindo aqui as nossas orações pelo irmão dela, o Antônio, que encontra com a saúde debilitada, lutando para sobreviver. Sim, vamos rezar no pedir a Deus pela saúde dele e de todas as pessoas, não é, que se encontram adoentadas. Quem aqui, Padre, oração para que Deus abra a porta de um emprego, é o que pede Márcia. Vamos rezar assim por essa intenção também. Rita de Cássia,
Maria Eureni aqui. Tá bom, TV Eucaristia, grande abraço para vocês, né? Uma alegria para mim. É isso mesmo, Croatá, Nossa Senhora das Dores, da Maria Eureni, Edilene Borges aparecendo aqui também. Edilene. Gente, esses pedidos de oração, né, que a gente tem aqui diante de nós, pela saúde de pessoas, pela emprego de outras pessoas nessa situação que a gente está vivendo de grande dificuldade no mundo inteiro, né? Rezemos também por esses sofredores do Afeganistão, por esses que no Haiti também têm sofrido pelas consequências, não é, do terremoto, desses acidentes da natureza. Queremos nos colocar, Senhor, em Tua presença e colocamos diante de Ti os nossos irmãos enfermos. Queremos colocar diante de Ti as nossas vidas debilitadas, as nossas vidas sofridas. Vimos no Evangelho de hoje como aquele homem que estava na sinagoga, ele era possuído por um demônio, por algo que lhe destruía a liberdade, lhe destruía a saúde, lhe destruía a integridade. Nós colocamos diante de Ti todas essas debilidades físicas, mentais e espirituais. Nós queremos renovar a nossa fé em Ti como aquele que tens a unção do Espírito Santo para trazer cura em todas as dimensões da nossa vida, na dimensão interior, na dimensão exterior. Toca e cuida dos nossos irmãos doentes. Cura-lhes as feridas do coração e do físico. Nós sabemos, Jesus, que muitas das nossas doenças, elas têm origem em relações e situações de ordem emocional, em situações de cunho psicológico. Nós queremos colocar também todas essas nossas debilidades do nosso mundo afetivo, do nosso mundo interior, diante de Tua presença e pedir que nos resgates com a força do Seu Espírito, do Teu Espírito Santo. Nós também queremos Te dizer e sabemos que muitas vezes há situações de doença que não tem cura, mas que exigem de nós sempre cuidado, mesmo que seja aquele cuidado paliativo, aquele cuidado de quem vai e reveste o outro. Nós sabemos também que muitos dos Teus santos e das Tuas santas, apesar de fisicamente doentes, eram interiormente livres e fortes no espírito e no coração. Nós queremos Te pedir para entender e compreender esse mistério de dor e de sofrimento e continuarmos a crescer, desenvolvendo sempre o dom da nossa fé com o auxílio do Teu Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minha amiga, meu amigo, luz de Deus para você no dia de hoje, muita saúde e muita paz.